O Senhor é bom. E é isso aí. A autoridade dos pais sobre os filhos, isso é vista em todas as Escrituras. Quando o Senhor determinou isso. Inclusive, a obediência dos filhos aos pais poupa a sua vida. A palavra diz que o filho que obedece pai e mãe, Deus prolonga os dias de vida dele. Isso é um primeiro mandamento com promessa, não é? Irmãos, nos últimos domingos, nós temos falado sobre o Espírito Santo. Eu falei um domingo atrás, no domingo o pastor Rodrigo também falou, e eu me alegrei muito quando o pastor Antônio esteve com a gente aqui, domingo passado, e ele falou também sobre o Espírito Santo. Eu fiquei feliz, porque é um assunto que a gente vem tratando, e o pastor Antônio, como sempre que vem aqui, tem nos abençoado com uma palavra maravilhosa. E eu quero, hoje, continuar com você um pouco mais sobre o Espírito Santo do Senhor. Antes, eu devo te dizer que nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque tudo que o inimigo deseja é que você não creia em Deus. O plano do inimigo é destruir a nossa fé. Por quê? Porque se o inimigo destruir a fé de alguém, esse alguém morre. Porque só a vida em Cristo Jesus. Aquele que não crê em Cristo Jesus não tem vida. Porque a vida é Deus. A vida é Cristo, disse Jesus no Evangelho de João. Então, qual é o interesse do inimigo? O interesse do inimigo é destruir a nossa fé. E por onde começa a fé no nosso coração? A fé no nosso coração, o nosso caminhar cristão com Deus, é fruto de uma escolha. A palavra do Senhor declara que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então nós estamos aqui hoje para glorificar a Deus, porque fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, você e eu já fomos escolhidos por esse Deus. Olha que beleza! Então a nossa congregação, a nossa reunião hoje, não é fruto de uma escolha nossa. Nós não escolhemos a Deus primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro. Quando ainda éramos pecadores, antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, antes de pensar em Deus, nós já fomos escolhidos por Ele. Mas não é só a escolha, é a escolha e todo um trabalhar na nossa vida. E é esse trabalhar de Deus na nossa vida que nós precisamos entender. Por quê? Porque todo o nosso relacionamento com Deus está baseado numa fé. A fé em Cristo Jesus. Não há como você se relacionar com Deus, não há como você e eu sermos um cristão verdadeiro, se não houver fé em nós. Nós podemos ser religiosos. A religião, ela nos ilude de várias maneiras. A religião nos engana, mas não nos salva. Existe o sujeito religioso. Ele vai à igreja todo dia. Ele até lê a Bíblia. Mas ele quer encontrar na Bíblia aquilo que ele deseja e não aquilo que lhe salve. E nós vemos muito isso por aí. É a ideia de você submeter a Bíblia a você mesmo. Quando, na verdade, é eu que devo me submeter a ela. A autoridade não sou eu, a autoridade é as Escrituras. Por isso, quando eu leio a Bíblia, eu preciso me submeter a ela. Ela é a verdadeira autoridade. A religião não. A religião, com os seus dogmas e os seus ensinos, a religião me faz pensar o quê? A religião me faz pensar que na medida que eu faço alguma coisa, eu estou forçando Deus a me receber como filho. E não é isso. Nós somos filhos de Deus porque fomos escolhidos por Ele. E a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. É nela que eu encontro a salvação. É nela que eu encontro a santidade. É nela que eu encontro o meu verdadeiro viver em Cristo. É nela que eu encontro a vida. Quando eu passo para a religião,
A religião, ela vai se adequar àquilo que eu gosto. Então ela vai me ensinar algumas coisas, mas ela não vai me ensinar como ser salvo. Porque salvação é só em Cristo. E a religião, ela fala de Cristo, mas ela não te ensina a viver Cristo. Só quem te ensina a viver Cristo é o Espírito Santo do Senhor. Ele sim, ele é aquele que te conduz. Ele é aquele que te mostra Cristo. Ele é aquele que faz você ver, e eu também, o verdadeiro Cristo, o Cristo Salvador ressurreto. Isso é um trabalho feito pelo Espírito Santo de Deus, que também é chamado de Espírito da fé. Esse é o trabalhar dele no meio da sua igreja, da igreja de Cristo. Portanto, o esforço do inimigo é destruir a nossa fé. É fazer com que nós não venhamos a crer num Cristo ressurreto. O trabalho do inimigo é destruir a nossa fé, porque se não cremos, não vamos, não fazemos, não evangelizamos. Como que eu vou evangelizar alguém se eu não creio que esse alguém pode ser também chamado por Cristo? Como que eu vou evangelizar se eu não creio que Deus é comigo, que o Senhor Jesus é a minha força, que Ele vai me dar dons para curar, autoridade para expulsar demônios? Como que eu vou fazer isso se eu não creio em Deus? Impossível. Por isso a ideia de Tiago dizer para a igreja: olha, é importante mostrar as suas obras pela sua fé. As obras não salvam, mas as obras da fé é fruto daquele que crê em Cristo Jesus. Porque se não crê, não vai. Como é que eu vou fazer algo para Deus se eu não creio nesse Deus? Isso é religião. Por isso, eu te convido nesta manhã para a gente trabalhar essa questão, que é uma das maneiras, a principal maneira do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E eu te convido para começarmos com Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 é o começo, por onde chega. Ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não ouve falar de Deus, se você não ouve falar das grandezas de Deus, dos milagres de Deus, do poder de Deus, da glória, da graça, da misericórdia, da majestade, da bondade, da salvação, da santidade, da verdade, se você não ouve falar, como você vai crer? Sabe por que que os jovens e os adultos também, eles são enganados? Porque a mídia, ela fica todos os dias, e não é só um tempinho por dia, é o dia todo, lançando o quê? Lançando o que ela quer na cabeça das pessoas, em doses homeopáticas, pouquinho, todo dia, todo dia. Isso faz com que aquilo que era um princípio para a sua vida há 5 anos atrás, de tanto você ouvir que não é mais assim, daqui a pouco você começa a duvidar. Espera aí, o Brasil inteiro está falando que isso não é mais assim? Eu acho que pode ser diferente. Realmente, talvez, eu estivesse errado há 5 anos atrás. Mas não! Isso está sendo construído no seu coração, aos poucos. Todo dia você recebe um pouco. Então, por que que a palavra de Deus declara que nós devemos comer este livro? Por que que quando Josué assumiu o lugar de Moisés, o Senhor disse para ele: Josué, não te aparta deste livro, nem para a esquerda, nem para a direita, porque ela te conduzirá em verdade, e nenhum dos seus inimigos te vencerão. Não te aparta desse livro.
Porque aqui está o que precisamos. Não o que queremos, irmãos, mas o que precisamos. Lendo esta palavra, ouvindo as ministrações, congregando juntos, isso gera fé no nosso coração. Salmos 133. É bom que os irmãos estejam em união. Por quê? Porque ali o Senhor derrama a bênção. Então, na medida em que eu vou lendo, na medida em que eu vou aprendendo, eu vou ouvindo, eu ouço uma ministração, eu ouço uma profecia, eu vejo um milagre de Deus, eu vejo que o Senhor fez um grande milagre, uma cura, uma libertação, uma ressurreição. Isso também vai gerando fé no meu coração. O Espírito vai trabalhando isso. Quanto menos eu leio a palavra, menos eu aprendo. Quanto menos eu oro, menos eu me santifico. Mas quanto mais eu leio a palavra, mais eu aprendo. Quanto mais eu me submeto a esta palavra, mais o Espírito Santo me ensina. Quanto mais eu leio essa palavra, mais ela vai saltando ao meu coração, vai entrando no meu coração e vai me ensinando coisas que eu não sabia. Essa palavra. Por isso é que quando você lê a biografia dos homens de Deus passados, o que eles faziam? Eles dedicavam, eles investiam tempo lendo as Escrituras. Porque existem ciladas do inimigo no mundo espiritual e até no mundo físico, que se nós não tivermos cheio do Espírito de Deus, nós não sabemos como sair dela. As fortalezas que são montadas pelo inimigo, na mente das crianças, dos nossos filhos, como essas fortalezas serão destruídas? Só pelas armas espirituais do céu. Elas são poderosas para destruir. Por isso é necessário ouvir a palavra, porque ao ouvir a palavra, o nosso coração é cheio. E isso nos leva a crer no Senhor. Eu te convido também a ler 2 Coríntios 4:13. Olha só. 2 Coríntios 4:13, diz assim a palavra do Senhor. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Eu criei, falei, nós cremos, por isso falamos. Então, quando alguém chega para você e diz assim, como fizemos agora há pouco, eu sou autoridade sobre a vida dos meus filhos, é porque está escrito, nós somos autoridade sobre os nossos filhos. Se a Bíblia diz que eu, estando revestido de autoridade da parte de Deus, eu posso impor as mãos sobre o enfermo e ele será curado, é porque está escrito. E porque nós cremos nisso. Como é que nós vamos impor as mãos sobre alguém que está enfermo, se não cremos que esta pessoa pode ser curada? Eu me lembro de estar no hospital, pronto para ir para um centro cirúrgico. O pastor Nilo, que está conosco hoje, foi me visitar no hospital, ele foi levar a minha esposa. Chegando lá, o pastor Nilo impôs a mão sobre mim, e orou, e repreendeu. 10 minutos depois, a médica chega e disse, olha, senhor Paulo, não vai precisar o senhor operar o senhor não vai ter nenhuma cirurgia não. Já está tudo certo. E eu vim para casa. Isso aconteceu por quê? Porque o pastor Nilo creu. Se ele não cresce, jamais faria aquilo. Eu criei também. Então, irmãos, o Espírito Santo, o Espírito da fé, é esse Espírito que mora na igreja e que faz milagres, que toma posse dela e aponta para Cristo.
A minha esposa estava grávida. Foi ao médico. Pastor Disseu sempre pregando aqui, se crer, verás a glória de Deus. Chegando no hospital, a médica disse, sua filha está morta no seu ventre. Ela disse, doutora, a Bíblia diz, se você crer, verás a glória de Deus. É, você crê? Ela disse, creio. Então tá bom, fique com a sua fé. Aí tem mais. Ela já está formada e se começar a se decompor, os ossos podem até furar o seu útero e você pode até morrer. Olha, que palavras do inferno. E a minha esposa disse, mas está escrito, se creres, verás a glória de Deus. Está escrito, aquele que crê, ainda que morra, viverá. E nós viemos para casa, tristes, mas com fé, porque havia uma promessa. De manhã nós fomos ao hospital, outro hospital. E quando a médica passou, fez a ultrassom e colocou aquele negocinho, que eu não sei qual é o nome daquilo. Estava um barulhinho assim. Tuc, 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 tuc. E a médica disse, mãe, tem vida aqui dentro. Tem vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós cremos em um Cristo que está vivo. Ele está vivo. Nós fazemos menção da sua morte, sabendo que Ele está vivo. E aí eu te pergunto, se você não crê nesse Deus, como você vai ministrar a vida de alguém? Hoje a minha filha tem 9 anos, graças a Deus. Se você não crê nesta palavra, você também não fala, você não vai. Porque nós cremos, por isso falamos. Falamos o quê? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo restaura, Jesus está vivo, crie, por isso falei. É isso. Se o inimigo destruir a nossa fé, para onde vamos? Um outro texto que eu queria compartilhar com você, está em Marcos 16:16. Marcos 16:16. Mateus, Marcos e Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Irmãos, isso aqui é um texto que não precisa nem de explicação. Quem crê e for batizado, e quem não crê, pronto. Agora, o que eu posso fazer aqui? Falar. Explicar o que é o batismo. Explicar o que é a condenação. Explicar que a Bíblia diz que Deus não criou você para ser condenado. Todavia o homem pensa. O homem pensa. E por si, num momento, ele pode tomar uma decisão equivocada. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Se eu não crer, a fé vem primeiro. Tudo começa a partir daí, a fé em Cristo. Por exemplo, o ladrão da cruz não pode ser batizado, mas foi salvo. Por quê? Porque creu. É a fé. Se o inimigo destruir essa fé, também destrói a vida da pessoa. E eu creio que todos nós conhecemos pessoas que vivem muito bem, têm boas posses, mas é morto, não tem vida, porque não crê. Crê em outro Deus. E outros são batizados e não creem, porque se batizaram no momento no impulso. Ah, é bacana, é legal ser crente, é bom ser batizado, mas não crê. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu quero te convidar também
para lermos João 7,38. Olha aqui, que texto tremendo. Em João 7,38 diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Receber o Espírito Santo de Deus é para quem crê. Ora, o Espírito Santo é o penhor de Deus para a nossa salvação, em nós. O Espírito Santo que nos conduz a Cristo. Como o Espírito Santo de Deus pode estar em nós se nós não cremos? Não pode. É uma discrepância. Não existe isso. Então, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, ele também vai gerar fé no nosso coração pela palavra, para que nós possamos o quê? Crer na palavra. Para que crendo nós possamos avançar. Porque Hebreus diz que os patriarcas fizeram o que fizeram pela fé, e tinham a fé como um firme fundamento. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não posso ter fé que essa garrafa de água vai estar aqui, porque eu estou vendo. Eu não preciso de fé para isso. Mas eu precisei de fé para minha filha ressuscitar no ventre da minha esposa. Aí eu precisei de fé. Nós precisamos de fé para avançar nesses dias difíceis. Nós precisamos de fé para orar pelos nossos irmãos. Nós precisamos de fé para ajudar os nossos irmãos. Nós precisamos de fé para orar pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes. Nós precisamos de fé para abençoar a nossa família em casa. Nós precisamos de fé para abençoar o nosso trabalho. Nós precisamos de fé para andar. Aquilo que eu estou vendo, eu não preciso de fé. Mas aquilo que eu não estou vendo, e que eu sei que Deus pode trazer, porque a Bíblia diz que Ele traz aquilo que nunca vimos, nem sabíamos que existiam, Ele traz. Eu preciso de fé para isso. Então veja, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz a religião. Não é como diz o irmão A, B ou C, é como diz a Escritura. E o que a Escritura diz a respeito de Cristo Jesus? Mateus 28:18 diz: Jesus disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Então é assim que as Escrituras declaram Jesus Cristo, como o Senhor Todo-Poderoso nos céus e na terra. Eu te convido também para lermos Lucas 8:12. Lucas 8:12. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do 11, que é pequeno o texto. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. 2 pontos. Agora veja o que está escrito logo adiante. Depois, vírgula, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Percebe
Se você ler esse texto rapidamente, você vai passar por isso aqui como um relâmpago e nem vai observar o que disse o Senhor. Ele está dizendo assim, presta atenção. A palavra de Deus é a semente que foi lançada. E ouvindo alguém essa palavra, e não entendendo essa palavra, vem o diabo e rouba do coração essa palavra com um objetivo claro, qual? Para que você não creia nessa palavra e seja salvo. Se o diabo conseguir roubar do coração da pessoa esta palavra, ela não gera fé. E o que nós podemos discutir aqui? Como o diabo faz esse roubo do coração das pessoas? De várias maneiras. Se você ouve uma palavra aqui, nesta manhã, uma palavra de salvação, quando você chega aqui no primeiro farol, o sujeito não deixa você passar, mesmo o farol estando aberto para você, e você se ira, fica com raiva, desfere palavras impróprias, pronto, você acabou de ser roubado. Aquilo vai com você até em casa. Se você chegar em casa e começa uma briga em casa com a esposa e com os filhos, pronto, roubou a palavra. Não vai produzir fé. Então tem várias maneiras do inimigo roubar a palavra. Criando situações pelo caminho, criando situações em casa às vezes, para quê? Para roubar a palavra que foi semeada no nosso coração. Por isso, faça como o salmista no Salmos 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. O guardar a palavra aqui, irmão, não é num sentido de guardar só para mim. Não, não é esse o sentido da palavra. O sentido é guardar essa palavra como minha proteção. Guardar essa palavra para que ela me guarde, me livre de pecar contra Deus. Saber o propósito, saber o que a palavra é capaz de gerar na gente. Santidade. Santidade. Por isso ele diz, cuidado, não permita que o diabo roube essa palavra do seu coração. E aí, eu fecho com você esse ponto, em João 11:47. Evangelho de João, capítulo 11, e versículo 47, diz assim a palavra do Senhor. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam, que faremos? Olha a pergunta deles, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Sabe o que eles estão dizendo? Esse Jesus, ele não pode ficar por aí fazendo esses milagres. Porque pelos milagres que ele está fazendo, as pessoas estão crendo nele. E eles vão crer nesse Jesus, e nós vamos cair em desgraça, descredibilizado, e os romanos, que era quem mandavam em Israel, eles vão vir e vão tirar a nossa glória. As cidades que nós comandamos agora podem ser tiradas. Ou seja, nós vamos ficando para trás. Então o texto diz que eles planejaram a partir dali a matar Jesus. Esse homem tem que morrer. Se você ler o versículo 49, vai dizer que Caifás, que era o sumo sacerdote, ele acaba profetizando sem querer. Ele diz, vocês não sabem que um deve morrer? Está no versículo 40 e está no versículo 50.
Ele diz assim, 49, diz assim, porque eu não tenho falado, aliás, é o 11, 49, eu estou aqui no 12, achei. Ele diz assim, e eis que, no 49, porque eu não tenho falado, não, eu estou, não, achei agora, acho que eu não estou bem, né? Achei ele agora, estou passando 2 folhas da Bíblia, está aqui. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha, a morte de Jesus, o que nos trouxe. Caifás, além de ser sacerdote, era profeta. E profetizou. Profetizou até sem saber, sem querer. Porque Deus não está, Deus não tem controle, Deus não é controlado pelo homem, nem pelo espírito do homem. Deus é soberano e supremo e usa quem Ele quer. Então, se Deus resolveu usar qualquer pessoa, irmãos, ninguém pode impedir. Ele é supremo, é soberano sobre tudo. Obviamente, Deus trabalha por meio da sua igreja, mas isso não impede que Deus use qualquer pessoa do universo, qualquer pessoa. Por isso, irmãos, Jesus Cristo disse algumas coisas que é para pensarmos. Às vezes nós queremos chegar a Deus sozinho e não entendemos a obra do Senhor, Senhor nosso Deus, que fez através do seu Filho. E aí, eu quero aqui ler uns textinhos curtos com você. Se você puder anotar, se não, pegue depois na gravação, porque eu não sei se você já observou essa grandeza aqui. Esse Jesus que nós temos falado para os irmãos, eu e todos os irmãos que ministram aqui, e todos os que ministram a sua vida, eu creio, não é brincadeira. Quando ele fala do Pai, quando ele disse que glorificaria o nome do Pai, veja a profundidade que Jesus entra nesses detalhes. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus começa dizendo assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O trabalho de Cristo Jesus, que é cheio do Espírito, que é conduzido o tempo todo pelo Espírito, é mostrar o Pai a nós. Por isso ele diz: eu e o Pai somos um. Em João, no capítulo 17, quando Jesus Cristo está orando, a oração de Jesus é para que eu e você, meu irmão, também sejamos um. Por quê? Porque se nós formos unidos, se nós tivermos comunhão e uma unidade, esta é a maneira de mostrar Jesus ao mundo. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 17. Então, quando Jesus vai falar do Pai, ele começa dizendo assim: eu e o Pai somos um. Porque a bronca deles era que Jesus falava do Pai nesses termos e eles não acreditavam. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 19, ele diz assim: quem conhece o Pai, conhece o Filho.
Quem não conhece o Pai, também não conhece o Filho. Veja por onde ele começa. João 10,30. Eu e o Pai somos um. João 8,19. Quem me conhece, conhece também o meu Pai. Ele diz assim, em João 12,45, quem me vê, vê o Pai. João, capítulo 12 e versículo 45. Quem me vê, vê o Pai. Indo adiante, João 14, 8 e 9. Quem vê a mim, vê o Pai. E em muitas religiões, eles não acreditam que Jesus é Deus. Mas como está escrito em João 12, 44, quem vê a mim, vê o Pai. E João 14, 1. Quem crê no Pai, crê em mim. Crê em Deus, crê também em mim. João capítulo 14. Se você estiver anotando, tem mais. Em Marcos 9,37, ele diz, quem me recebe, recebe o Pai. Olha a unidade, olha a comunhão. Marcos 9,37. Quem me recebe, recebe o Pai. Em João 15, 22 e 23, diz, quem odeia o Filho, também odeia o Pai. João 15, 22 e 23. E João 5, 21 ao 23, diz, quem me honra, honra o meu Pai. Esse Jesus que nós temos falado para os irmãos, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer assim, aí eu te convido para a gente ir lá, Hebreus capítulo 1, diz assim, e versículo 1, Hebreus 1, começa dizendo assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esse Filho que é um com o Pai. Quem ama o Pai, ama o Filho. Quem honra o Pai, honra o Filho. Quem odeia o Pai, também odeia o Filho. Quem serve o Pai, serve o Filho. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é Jesus, que é um com o Pai, um homem aprovado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Se ele não disse que era, se ele não disse, ou se ele disse que era o que não era, idolatria. Isso, infelizmente, é o que nós vemos hoje em alguns lugares. Por exemplo, existem seitas religiosas que quando acontece a ceia,
o líder da seita, ele precisa ir lá e colocar um pouco do seu sangue dentro do suco, porque ele diz que o sangue de Jesus não foi o suficiente. E que Jesus Cristo não terminou a obra dele aqui na terra. Porque Jesus Cristo tinha que casar e ter muitos filhos. Vocês acham que isso é heresia? Não, irmãos. Eu já estudei isso. Existe isso. Só que o texto de Hebreus que nós lemos agora diz que não. Diz que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, estão todas as coisas. Ele é a imagem perfeita do Pai, a expressão exata, perfeita do Pai. Por isso ele diz, quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai. Quando eu creio em Jesus, eu creio no Pai. Quando eu adoro Jesus, eu adoro o Pai. Quando eu clamo a Jesus, eu clamo ao Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nós não somos dois, nem três. Obviamente, irmãos, que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe disso. Mas é uma trindade e não três deuses. Três deuses. É uma trindade. E essa trindade se completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Estavam na criação. Quando essa igreja foi idealizada por Deus, antes da fundação do mundo, ela foi idealizada. Jesus Cristo, quando veio, materializou. Por isso nós estamos aqui. Isso aqui é a materialização do desejo do coração do Senhor na eternidade, antes da fundação do mundo. Essa igreja foi idealizada, ela foi planejada. Você não foi escolhido à toa. É porque Deus planejou uma igreja na terra. Eu não estou falando dessa congregação aqui não, eu estou falando da igreja de Cristo. Se você crê em Cristo, como diz a Escritura, você faz parte dela. Então ela é algo idealizado na glória, na eternidade, materializada por Cristo Jesus na terra e hoje é regida, cuidada e santificada pelo Espírito Santo. Pentecostes, o que é Pentecostes? O 50º dia, o que é isso? 40 dias depois da ressurreição, Cristo esteve na terra. Jesus Cristo sobe, depois de 10 dias, o Espírito Santo desce. Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce, o que ele faz? Ele toma posse desta igreja, que Cristo Jesus materializou. Por isso o Senhor disse, se eu não subir, se eu não for, o Consolador não vem. Eu preciso ir, para que ele venha. Qual era o desejo dos apóstolos depois da ressurreição de Cristo? Fica na terra, fica conosco. O Senhor não precisa ir para lugar nenhum. Não, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus subiu, 10 dias depois, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio e tomou posse desta igreja de Jesus. A igreja que foi comprada por Jesus. O Espírito Santo toma posse dela para quê? Para aplicar em cada um a obra de Cristo. Para a salvação. Então, irmãos, o Espírito Santo ele gera fé no coração e no meu. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos mostra coisas espirituais. O Espírito Santo nos dá dons espirituais. Ele nos fortalece. Ele nos consola. Ele nos regenera. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra de Cristo Jesus, ela é aplicada na igreja pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, a Bíblia, ela não esconde
que o Espírito Santo pode ser resistido, que o Espírito Santo pode ser entristecido. Por quê? Porque hoje eu e você sabemos o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Então, se hoje eu planejo um pecado para amanhã, isso não é mais sem conhecimento, porque as Escrituras nos ensinam e o Espírito Santo nos orienta. Portanto, meus irmãos, é tempo de melhorar a nossa comunhão, assim como a comunhão do Pai com o Filho. É tempo de melhorar a nossa comunhão como irmãos. É tempo de abandonar as meninices. É tempo de abandonar as brincadeiras. É tempo de abandonar as coisas pequenas e focar naquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Focar na santidade, focar na obra de Deus, focar em Cristo Jesus, focar na comunhão, focar na força de um irmão para com o outro, focar na oração, focar nos compromissos. É hora disso. É hora de abandonar, irmãos, essas questões pequenas que não nos levam a lugar nenhum, mas que causam grande prejuízo na obra de Deus, no reino de Deus. As raposinhas. É hora de crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, crescer no entendimento das Escrituras. É hora de crescermos como pai, crescermos como filho, crescermos como irmão, crescermos como servo, crescermos como pastores, crescermos como diácono. É hora de crescimento, porque o tempo está passando, irmãos, e está passando a uma velocidade impressionante. E se nós, que fazemos parte desta liderança, não abrimos os nossos olhos, o Senhor vai pegar outros e vai colocar no nosso lugar, porque o Senhor tem pressa. Então é hora de crescermos, é hora de perdoarmos, é hora de chorar um com o outro, é hora de sofrer com o irmão. Nós temos muitos irmãos que estão sofrendo, e não estão aqui porque estão em casa sofrendo. É hora de sofrer com eles. É hora de dedicar mais tempo. Em suma, irmãos, é hora de amar uns aos outros, porque assim, então, sabereis que são discípulos do Senhor. Graça e paz.